Fala aí galera do canal Coisas de Eletricista, tudo bem com vocês pessoal? Pergunta, o IDR ele deve ser instalado antes ou depois do disjuntor termomagnético? Muitos eletricistas ainda têm essa dúvida porque pensam que se o IDR foi instalado após o disjuntor termomagnético do circuito do qual ele vai fazer a proteção, caso ocorra uma sobrecarga ou um curto-circuito, o IDR vai ser danificado porque ele está após o disjuntor termomagnético. Mas será verdade isso mesmo? Vou responder essa pergunta tanto aqui na prática, quanto também vamos observar o que a norma tem a dizer e também os fabricantes. Antes da gente iniciar o vídeo, eu vou deixar o link do curso que eu ministro na área da interfonia, um curso completo, online, com certificado, onde o aluno vai se especializar na área da interfonia, aprendendo todos os tipos de instalação, manutenção que compõem a interfonia. O link vai estar aqui na descrição do vídeo. Vamos lá pessoal, bora pro vídeo. As funções do disjuntor termomagnético e do IDR são distintas. O disjuntor termomagnético foi feito para desarmar em caso de curto ou sobrecarga nos condutores e o IDR desarmar em caso de fuga de corrente elétrica. Mas pode ocorrer também do IDR interpretar uma fuga de corrente em caso se houver um curto-circuito entre uma fase que sai dele, que sai do IDR, com um condutor neutro que não passa pelo IDR, ou um sistema de aterramento TN, por exemplo um TNS, porque vai entender que esse circuito foi uma fuga de corrente elétrica. Diante desse caso, os dois vai desarmar, tanto o disjuntor quanto o IDR. Agora eu vou ilustrar algumas situações práticas onde o IDR vai ser instalado antes e após o disjuntor termomagnético do circuito do qual ele vai fazer a proteção. Após isso eu vou fazer as explicações finais e também o que a norma e os fabricantes têm a dizer a esse respeito. Para facilitar o entendimento, vou ilustrar aqui algumas situações onde o IDR é instalado antes ou após o disjuntor dos circuitos do qual ele vai fazer a proteção. Como vocês estão vendo, aqui está o nosso IDR. Ele está instalado após o disjuntor geral. Ele está instalado após o disjuntor geral e antes dos disjuntores dos circuitos terminais do qual ele está fazendo a proteção desses circuitos. Agora uma outra situação. Como vocês podem ver aqui, eu instalei um IDR somente para fazer a proteção desse circuito aqui. Aqui nós temos um IDR fazendo a proteção de todos esses circuitos. Eu optei por instalar um segundo IDR para fazer a proteção de um circuito específico. Diante dessa situação, o IDR ele ficou antes do disjuntor do circuito do qual ele está protegendo. Agora observe essa mesma situação, porém, dessa vez o IDR está instalado após o disjuntor do circuito do qual ele está protegendo. Como vocês podem ver, chega aqui a alimentação no disjuntor, o disjuntor alimenta o IDR, aqui o condutor neutro alimentando o IDR, e na parte de baixo do IDR saem os condutores do circuito diretamente para a carga. Uma outra situação que também é comum, onde aqui nós temos um único circuito específico sendo protegido pelo IDR. Como vocês podem ver, do disjuntor geral, vem aqui a alimentação para os disjuntores de cada circuito. Alimenta aqui o barramento pente, que faz a alimentação desse disjuntor aqui onde eu estou com a chave, do qual vai ser protegido por esse IDR. Da parte de baixo desse disjuntor aqui, sai um condutor de fase e alimenta aqui o IDR. Do barramento de neutro também vem uma alimentação para esse IDR. E da parte de baixo do IDR saem os condutores e vem aqui para o ponto de iluminação. Para facilitar aqui a montagem, o IDR foi instalado após o disjuntor do circuito. Respondendo a pergunta, a dúvida, o IDR ele pode sim ser instalado tanto antes quanto após o disjuntor termomagnético do circuito do qual ele vai fazer a proteção. NBR 5410, item 6.3.6.2.1. Nesse item, a norma fala a respeito dos dispositivos que for associado a um dispositivo de proteção contra sobrecorrente, que no nosso caso aqui é o disjuntor, que ele é um dispositivo que protege contra sobrecorrente. O IDR ele vai ser associado a ele. Esse dispositivo, no caso o IDR, ele deve ter as mesmas características
mecânicas para suportar tanto sobrecarga quanto curto-circuito. Os fabricantes do dispositivo IDR, eles já fabricam o produto para suportar possíveis sobrecarga e curto-circuito. Então, o IDR ele pode ser instalado tanto antes do disjuntor quanto após. Mesmo que ele for instalado após o disjuntor do circuito, caso ocorra uma sobrecarga ou um curto-circuito naquele circuito ali, não vai danificar o IDR, porque ele foi produzido para suportar sobrecarga e curto-circuito. As partes internas dele vão suportar esse baque. Vai aparecer agora na sua tela alguns diagramas de instalação de IDR dos fabricantes, onde ele é instalado tanto antes quanto após o disjuntor do circuito. Então, pessoal, para resumir, o IDR ele pode sim ser instalado tanto antes quanto após, mesmo que ele for instalado após o disjuntor do circuito. Ele não vai ser danificado em caso de sobrecarga ou curto-circuito, porque ele já foi preparado para suportar a sobrecarga ou curto-circuito. E reforçando, a função do IDR é proteger contra fuga de corrente elétrica e não contra sobrecarga e curto-circuito. Outra dica, o IDR ele deve ter a sua capacidade de corrente nominal igual ou superior à corrente nominal do disjuntor do qual ele vai fazer a proteção daquele circuito. Tá ok? Espero que esse vídeo tenha ajudado, espero que eu tenha agregado conhecimento a vocês. Deixe seus comentários aqui abaixo referente ao vídeo que eu estarei respondendo a cada um deles. Me ajude aí deixando seu like, deixando seu gostei, compartilhando com seus amigos, compartilhando aí nas suas redes sociais. Pessoal, tamo junto aí. Um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!